Olá, teleassinante NET, canal 23. TV Franca, a nossa TV aqui da nossa cidade de Franca. E esse programa Café que vocês já estão acostumados a assistir toda semana, com novidades boas, com grandes amigos. E hoje é mais do que um amigo, é uma pessoa de casa, que a gente tem feito um projeto junto com o Grupo RS. É o Saulo. Te agradeço, Saulo, pela sua presença aqui. Eu que agradeço, que agradeço. O Saulo, para quem não conhece ou está assistindo nosso programa, ele trabalha muito nessa área do direito, né, Saulo? É. E eu já fiquei sabendo que na sua casa todo mundo fez direito, né? O papai não deixou ninguém escapar. É até um pecado, né, falar isso, né, dele, coitado, porque assim... É uma pessoa muito bacana. Ele sempre foi uma pessoa que falava assim, olha, gente, vocês têm que escolher o que vocês têm vontade, mas eu acho Contando que seja direito. Mas o direito ele encanta qualquer pessoa que faz, né? Então, e ele, por ser um profissional de muito renome, de sucesso no que ele fazia, né? Então ele acabou se transformando pra gente, assim, num espelho do que a gente queria seguir, né? Então foi inevitável, assim, quase todos os filhos seguirem, né, a carreira jurídica. Nossa, tá certo. Uma pessoa que eu tenho uma estima que ele tá entre nós, assim, muito grande, né? Eu vejo que tá olhando por nós lá em cima e torcendo para que dê certo esse projeto. Que, aliás, eu quero que você assim comente um pouquinho Direito Free, né? Esse é o nosso projeto. O Direito Free na concepção do Saulo, né? O Direito Free, na verdade, ele nasceu de uma necessidade que eu vinha verificando ao longo dos anos. Sim. Porque, como você mesmo disse, eu trabalho na área jurídica há muitos anos. Eu nasci dentro de um escritório, né? E o Dr. Albino, né, que era meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito visionária. Então a gente começou com uma outra empresa que se chamava Trinolex. Sim. E ela foi um expoente no mercado jurídico, né? Nós tínhamos uma revista com uma tiragem altíssima e ela chegou assim a ser considerada entre as 10 melhores revistas do Brasil. Do Brasil, aqui em Franca, olha que bacana isso. E era filho de Franca, né? Sim. E diante de todo essa realidade que eu já vinha acostumando, tudo, né? Com o falecimento do papai, a gente sempre teve essa ideia, vamos montar um canal que tratasse só de coisas jurídicas, né? Correto. E o Direito Free, ele veio para atender essa camada. Hoje, a gente sabe, através dos levantamentos que a gente fez para o projeto que a gente está seguindo, né? Sim. Que no Brasil hoje tem em torno mais ou menos de 3 milhões de bacharéis de direito. É bastante gente, hein? É um universo muito grande, né? É um universo muito grande e antigamente as pessoas falavam assim, né? Porque a prova da OAB é um absurdo, não sei o quê. E se você for parar para ver a realidade hoje da nossa sociedade, é muito preocupante até, Ricardo. Porque se você for ver na ótica do mundo, no mundo mesmo existem 1.200 faculdades de direito. No mundo. No Japão, existem 2 faculdades de direito para o país inteiro. E aqui no Brasil, existem 1.240 faculdades de direito só no país, entendeu? Então, assim, o curso, a demanda e a procura não casam. Entendi. Então, o que acontece? Hoje tem um contingente muito grande e a gente sabe que esse ano vão ser formados no 5º ano e os 10º semestres, né, das faculdades, mais 800 mil pessoas que vão entrar nesse mercado. E em torno desses números que a gente foi levantando, né, a gente viu assim que é uma parcela muito pequena que consegue passar nos exames. Sim. Então, o que acontece? De 100% das pessoas que prestam essa prova, 90% são reprovados, né? E 10% consegue atingir a tão sonhada carteira da OAB para poder exercer o que você deixou anos estudando e fazendo as preparações, né? Às vezes a pessoa assim, ela investe no direito e não é uma faculdade barata, não, né?
e talvez na hora de fazer uma OAB ele não consegue. Ele não consegue atingir o êxito para poder exercer aquilo que ele tanto sonhou, que ele buscou o objetivo, né? Cursos de OAB é caríssimo, né? É caríssimo. Hoje, infelizmente, né, que é o que a gente trouxe hoje para nossa ótica, é que existe até um mercado atrás disso, né? Se você for parar para ver, tem gente que paga valores absurdos mesmo para fazer os cursos. E a gente, assim, quando a gente teve a ideia, falou assim, olha, vamos trazer os professores, né, que já trabalham nessa área, que gostam e que conseguem verificar uma diferença da ótica, né, que a gente está procurando. Porque hoje em dia você tem professores que dão aula para o Brasil inteiro através dos cursos à distância. Isso já é uma realidade. Sim. Só que simultaneamente falando, né, gera uma outra realidade. Hoje a gente está buscando esses profissionais para se unir, para que a gente possa atingir todas as regiões do Brasil. Correto. E hoje, para você ser produtor de conteúdo hoje na internet, é uma coisa fácil e ao mesmo tempo difícil, né? O professor, às vezes, ele entende muito, mas a parte de produção, que é o que a gente fez, a nossa parceria, fica naquela dificuldade. Como é que eu faço para inserir o meu material? Como é que eu vou disponibilizar isso para todo mundo, né? Então, assim, eu vejo que unindo a parte de conteúdo, né, que a gente tem, já o conhecimento da minha trajetória toda com o direito, e com os professores em si, entendeu? Hoje eu vejo assim que a única coisa que a gente tem que buscar é essa parceria mesmo. Entendi. Sabe? Eu com a minha área, né? Na área de direito, né? E vocês na área, né, com as câmeras e tudo mais, né? A gente sabe que hoje a RS hoje tem um complexo que aqui no interior não existe, né, outro, né? Eu penso que o Grupo RS, assim, em termos de produtora, talvez até no nível de Brasil, a gente está, e isso já estende ao direito free, né? A gente está com um estúdio em Brasília, então, assim, os grandes juristas podem estar gravando lá. Sim, né? Eu tenho viajado para todos os lados, né? Às vezes os professores me ligam, pessoas ainda que eu não tenho um contato muito próximo, né? Olha, Saulo, vamos fazer uma parceria, né? Como é que funciona e tal. Aí eu chego, né, na cidade, vou assistir a aula do professor, eu tenho um cuidado muito grande, porque esse material, como é uma ideia assim, muito inovadora dentro do Brasil, a gente tem que ter muito carinho nesse início, sabe? Com quem você vai trazer, quais as pessoas, né? O que vai ser dito, né? Igual a gente às vezes fala alguma coisa aqui, mas isso na internet reflete para o mundo inteiro, né? É verdade. Então, assim, hoje o país, a gente pode dizer que o Brasil hoje é um país jurista. Não existe um país com a quantidade de pessoas formadas em direito que a gente tem aqui como o Brasil. Não existe. Quando o Saulo nos procurou, né, e comentou desse projeto, eu fiquei muito feliz, assim, eu vejo que ele tem um papel social muito grande, esse projeto, né? Hoje a nossa finalidade, hoje, igual eu falei, ela é para trazer uma proposta para aquelas pessoas que não podem pagar os valores altos que os cursos hoje cobrem, né? A cobrança que o aluno sente quando sai da faculdade, ela chega a ser até cruel com eles mesmo, né? Então, e já pagam um valor caro nessas faculdades particulares, né? Sim. E aí na hora que ele acha assim que ele vai sair, né? Porque o estudante, principalmente o estudante de direito, ele tem uma concepção muito errada, né? Tem pessoas assim que nunca nem fez um estágio, por mais que a gente tenha uma parte de um estágio obrigatório, né? Sim. Muitos assim, simplesmente eles não têm uma vivência na prática, né? Então sai muito cru no mercado. Aí de repente ele chega e fala assim, e aí? Eu tô com meu diploma aqui, mas o que eu posso fazer? O que eu vou fazer agora? E aí a próxima proposta que a pessoa tem é justamente o exame da ordem. Porque por mais que as pessoas tendem a ir para uma outra área de concursos e tudo mais, que é uma proposta que o nosso portal, o nosso canal também trabalha também, mas assim, o foco é o exame, né?
Que é o início de que tudo. É o início mesmo da carreira, né? Então, quando ele chega e ele se depara com isso, ele fica perdido, né? Aqui no interior aqui do estado de São Paulo, que é onde a gente tem tido uma vivência maior sobre essa realidade, a gente sabe que faz fila. Se um escritório de advocacia pega e anuncia uma vaga, é praticamente assim, o cara recebe 600, 700 currículos numa sentada, né? Nossa. E de pessoas até que nem... Às vezes a pessoa está procurando um estágio, entendeu? Só que o profissional está tão desesperado porque não entra, aí fala assim, não, eu vou me inscrever para vir para assistência judiciária, né? Depois que ele passa na UAB, mas a assistência também é muito pouca, porque muitos advogados trabalhando na assistência. Então, o que acontece? O mercado praticamente hoje acabou e só sobrou mesmo os concursos, né? Entendi. A pessoa tem que se destacar muito no mercado para ela conseguir fazer uma carteira de clientes que ele possa tirar o seu sustento, né? Então, hoje está muito difícil. Então, a gente buscou mesmo essa finalidade social do projeto e com a parceria dos professores que investe na prospecção da carreira, isso foi assim, casou, sabe? A gente conseguiu unir o nosso desejo de levantar essa bandeira, porque a gente também não é contra o exame, né? Muito pelo contrário, a gente sabe que pela a quantidade de faculdade que existe hoje no Brasil, é necessário mesmo ter um exame que faça uma avaliação correta, mas uma avaliação justa. Né? Então, os professores hoje que estão ministrando as aulas, eles assim deixam bem claro para os alunos, né? Olha, você vai encontrar hoje uma barreira não só na parte jurídica, mas também para você que vai querer ser promotor, para você que vai querer ser um juiz, entendeu? Um delegado. Então, assim, os professores têm mostrado para os alunos isso, né? Quando sai da faculdade, olha, a realidade não é muito bem essa que você está pensando assim. Né? E eles têm até uma brincadeira que fala que no primeiro ano o aluno ele é um desembargador, né? Aí já no segundo ano ele já fala assim, eu acho que tipo, eu vou ser um juiz mesmo, né? O juiz tá bom. Quando ele chega no último ano ele já tá desesperado para ver se ele acha um estágio mesmo. Se eu passar na OAB e conseguir o estágio, tá bom demais. Tá bom demais. Não é fácil. Então a realidade não é fácil, sabe, que a gente tem trabalhado hoje. Então eu acredito assim que a nossa parceria vai trazer para essas pessoas que estão buscando um fruto, né, para que elas possam conseguir realizar esse sonho delas, né? Então esse projeto acaba sendo também um projeto social. Verdade. Bom, a gente vai ter muita coisa ainda para falar. Esse assunto ele é bem extenso, mas a gente vai dar um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Olá, teleassinante, canal 23, TV Franca. Estamos aqui com o nosso amigo Saulo, né, falando sobre direito. E um projeto muito interessante, Direito Free, né? Direito gratuito para todas as pessoas a nível de Brasil. Quem nos acompanhou, né, viu um pouquinho do que se trata o projeto. E eu estava pensando, só assim, os professores que estão sendo escolhidos para fazer isso, na verdade, assim, eles vão ter uma notoriedade muito grande, assim, porque para dar aula para esse número tão grande de alunos, ele vai ter uma publicidade até muito grande no ramo. Hoje, né, a gente tem tido contato do Brasil todo. Sim. Pessoas de Brasília, de Ribeirão Preto, São Paulo, a procura está muito grande. Porque que acontece, né? As pessoas hoje, com o aumento do mestrado, o doutorado, ficou muito difícil para você entrar dentro do mercado acadêmico. Entendi. Né? E as faculdades hoje em dia, ninguém pode dar uma aula se você não for
uma pessoa que tenha no mínimo, entendeu? Uma graduação de mestrado, entendeu? Outras faculdades já exigem até o doutorado. O critério que a gente tem utilizado é exatamente esse, assim, até eu tenho assistido muitas aulas assim de professores que estão cursando mestrado, porque são as pessoas que estão buscando mais esse início da carreira acadêmica, né? E por incrível que pareça, assim, a didática desses professores hoje em dia é fantástica, sabe? Eu assisti em torno mais ou menos, só para você ter noção, só o mês passado eu tive mais ou menos uns 15 contatos de professores, né? E eu tive que assistir porque eram pessoas que eu não conhecia, porque isso vai aparecer pro Brasil todo, né? Mas na verdade Franca tem grandes juristas, né? Assim, Franca tem, eu tenho visto assim aulas espetaculares dos professores, sabe? Infelizmente nessas horas aparece um pouco do regionalismo, né? Sim. A pessoa não está acostumada assim simultaneamente a dar aula para uma quantidade de pessoas dessa, né? E aí, quando você vai levar a proposta, ou você convida a pessoa para escutar a proposta, ela está sempre ao pé atrás, né? Ela fala assim, Saulo, mas eu já dou aula para 300, 400 pessoas, né? E quando você fala o número que o projeto nosso quer atingir, né? Correto. E dentro desse universo, se você for parar para ver, de 3 milhões de pessoas que o CNJ levantou, que conseguiram terminar suas faculdades, né? Só que não conseguiram passar nos exames e tudo mais, é um número muito grande. A gente está, por exemplo, assim, a gente está com 62 dias de projeto, né? Que a gente, desde do pensamento até a parte final. Sim. E tem toda uma estrutura. A inscrição é muito grande, assim. Se você vê o tanto que o canal cresceu, né, na internet, mesmo a gente assim tá na fase ainda de elaboração das aulas e tudo mais, na fase da escolha dos professores, porque nesse início agora, principalmente nesses 20 dias assim que a gente espera daqui para frente, né, a gente vai fechar a grade dos professores, né? Sim. E dentro dessa realidade que a gente está buscando dos professores, eu quero assim que sejam pessoas novas no mercado, trazer que atinge e consegue ter uma prospecção do que ele vai atingir também, não só o que a gente quer. Porque a gente tem uma proposta pedagógica dentro do projeto, mas o que o professor vai inserir dentro da aula. É esse diferencial que a gente está buscando. O que eu achei interessante no projeto, assim, que na verdade acho que todo mundo sai ganhando. Mas o professor, que ele vai ser igual eu, como produtor de vídeo, vamos supor, se eu ficar conhecido nacionalmente, né, na minha área, produzindo vídeo e ter essa notoriedade, para mim é importante. Para as pessoas que estão tendo esse trabalho gratuito, né, na sua casa, muito importante. O Brasil, assim, o papel social mais importante ainda, né? Então, assim, eu vejo assim que uma coisa que até, não sei se eu posso falar, se eu pedir para o Saulo, eu gostaria que tivesse mais de 50% de pessoas de Franca. Eu gosto de Franca, até o Saulo falou assim, Ricardo, eu não sei se Franca vai comportar, tem muitos bons juristas, mas as pessoas são muito ocupadas. Você de Franca aí, você que está atuante no direito, eu penso assim, o tempo a gente arruma, né? Eu não tinha tempo para criar esse canal 23 e eu tive que arrumar, sabe? Então eu confio muito em Franca e eu deixei essa bomba na sua mão, né? Eu gostaria de ter mais de 50% de pessoas de Franca, porque eu gosto muito de Franca, né? Eu acho assim que Franca é um polo jurídico, isso aí não tem como negar. 3 faculdades de direito, entendeu? Todas elas estão entre as 10 melhores do país, né? O que a gente mais queria mesmo é isso, né? E eu sou como você, assim, eu sou filho da cidade e eu acredito também no potencial das pessoas que trabalham aqui em Franca, né? Mas o projeto está aí, né? A oportunidade eu acho que passa uma vez só na porta também, né? O que você me disse uma vez também me marcou muito, né? Quando a gente começou a conversar sobre o projeto, né? Você virou para mim e falou assim, Saulo, agora é a hora, né?
E hoje o mercado ele é assim, ele é dinâmico, ele é Muito rotativo, dinâmico, né? sim. Porque a nossa proposta vai ser o seguinte, ela vai ter um aplicativo de celular, né? O Direito Free, ele trata muito dessa questão da modernidade hoje, É né? um projeto assim que ele é primeiro mundo, né? Assim, eu vejo assim, é um aplicativo para iPhone, para Android. Android. Além da pessoa poder, ela vai ter o acesso do conteúdo todo pela internet, pelo YouTube, né? Os profissionais, aqueles alunos que estão querendo atingir o diferencial, eles vão fazer também baixar o aplicativo no celular. E isso o professor vai ganhar ainda em cima da venda do material. Né? Cada aula ela vai ter um material escrito. Entendi. Por mais que a gente trata desse direito free, né? Por exemplo, se você pega um material e coloca ele a 50 centavos na internet, a R$1, super acessível. não tem Nem como. Não tem o boleto como. é mais caro que não tem. Então, assim, aí o professor pega e ele vai ganhar na quantidade de 100 mil pessoas. Sim. Entendeu? E eu acho que essa proposta não existe hoje em outro lugar, né? E o aluno, ele vai ter aquele material que o professor desenvolveu com carinho, com as atividades relacionadas a cada capítulo que a gente vai elaborar, entendeu? Mas ele vai ter esse ganho, né? E quando eu estava montando o projeto, eu falei assim para o nosso coordenador, eu falei, olha, esse material a gente vai tentar buscar recursos financeiros para tirar em outro lugar. O que é do professor é do professor. Isso é importante. Então a gente tem um cuidado, eu particularmente, eu tenho um trato com o professor, de deixar a casa para ele, aberta aqui, né? A nossa casa aqui aberta para ele. Tanto aqui em Ribeirão Preto, Franca, né? São Paulo e Brasília, que é os lugares que a gente tem trabalhado mais. Eu penso assim, eu tenho certeza absoluta, a gente já está vendo isso, que a gente não vai ter problemas em conseguir pessoas. Mas eu assim, de coração, eu gostaria que 50,00001% fosse de Franca. Mas também, se não for, paciência também, né? A gente... Ribeirão Preto conta. Ribeirão tá correndo mais na frente. Ribeirão tá correndo na frente de Franca, viu? Os meus irmãos, eu tenho a produtora em Ribeirão Preto também, eles falam assim, Ricardo, o que você tá fazendo em Franca? Mas eu gosto de Franca, hein? A gente fala, né, uai, sou, carteiro, colocou a carta eu porta. visito São Paulo, né, e é engraçado que eles te perguntam assim, né, você é mineiro, né? Por fim, eu já nem tento explicar mais, não, eu sou mineiro, sim, né? Vou explicar que eu tô no pezinho, no finalzinho, não vai adiantar, então eu já falo, não, eu sou mineiro mesmo. Paulista mais mineiro de... Ah, com certeza. Mas, como é que esse professor que a gente está comentando aqui, né, se quiser entrar em contato, se identificar também, falar assim, nossa, eu acho que é interessante, eu me adapto a essa situação. E pelo amor de Deus, gente, quem também ligar e talvez assim, e não dê certo, eu não quero que fique chateado nem com o Grupo RS, nem com o Saulo, porque às vezes a pessoa é um bom jurista, mas talvez ela não tenha tino para a câmera. Então a gente está procurando profissionais, não necessariamente que seja o cara muito bem falado, que tem pessoas que eu gosto muito, né? Mas as pessoas que têm essa situação de desenvoltura com a câmera e desenvoltura com aula. Como é que faz, Saulo, a pessoa que se identificar com isso? Olha, é muito fácil, né? Eu deixei os contatos com o pessoal da produção, né? Acredito que eles vão estar passando aqui no rodapé já da notícia. Sim. Mas eu acredito assim que meu e-mail é saulo@direitofree.com.br e eu fico online 24 horas por conta dos projetos, né? Ele realmente, né? E é muito simples, assim. O professor pode entrar em contato, eu visito, né? Sim. Levo a proposta, a gente também aqui está com a casa aberta, né? Correto. Sim. Os estúdios tanto aqui de Franca, Ribeirão, São Paulo, Brasília, só simplesmente marcar um horário e eu estou indo visitar os professores, eu assisto às aulas, né? E depois eu passo para o nosso coordenador, né? Correto. E ele vai estudar
se o professor, igual você disse, né? Essa questão do professor com a câmera, né? Sim. Como eu sou o diretor executivo, eu vou fazer parte de todas as gravações, entendeu? Sim. Então, às vezes, aquele professor que está um pouco inibido, que tem um pouco de receio pela quantidade de pessoas que vai estar envolvida dentro do projeto, entendeu? Eu, ao longo desses 15 anos que eu estou dentro da área, né? Para desenvolver. Eu vou estar tentando, né, assim, deixar isso mais simples, né? Porque a gente quer mesmo que o professor coloque a sua identidade, não é aquele formato que a gente costuma dizer, o formato bem coxinha, né? A gente não quer isso. Correto. Porque a gente quer a linguagem para a pessoa que está tentando fazer o concurso, não pode ser uma coisa monótona, né? Ele tem que ser um professor que é divertido, dinâmico, né? Que tenha essa característica que o Direito Free quer passar. Correto. Bom, você que se identificou com esse perfil, né? Se você for de Franca, eu especificamente vou agradecer, né? Eu quero muito ver mais de 50% das cadeiras ocupadas por pessoas de Franca. E eu quero agradecer vocês que estiveram aqui, quero agradecer você, Saulo. Obrigado. Eu que agradeço, Ricardo, pela oportunidade, né, de estar mostrando esse projeto aqui para o pessoal de Franca, né? E a gente sabe que eu conto também com o apoio de todos os professores também que tiver esse interesse, mas você pode ter certeza que hoje vai ser uma mudança no paradigma jurídico que a gente está buscando, tenho certeza disso. E a gente conta aqui com o pessoal da RSTV, todo o pessoal da produção tem um carinho muito grande, né, com quem tem buscado, com quem tem procurado, né? Então eu acredito que basta ligar e a gente vai estar entrando em contato. Bom, o Saulo está de prontidão, o Grupo RS está à disposição, né, para a gente fazer esse trabalho muito bacana para as pessoas, para o Brasil. Um abraço e até semana que vem.